Casão, o São Paulo vai Hum. enfrentar o Corinthians ou o América. Tá todo mundo falando que o Corinthians é favoritíssimo nesse jogo que vai ser em Itaquera. O que você Hum. acha? Não, eu acho que o Corinthians é favorito, sim. O Corinthians, ele precisa muito dessa vitória para começar a virar a chave. Porque ele vem de 2 vitórias consecutivas, coisa que não acontecia há muito tempo. E com 2 times diferentes, gente. Quem ganhou do Atlético foi o time mais velho. Quem ganhou do Universitário foi o time mais novo. Então o Corinthians teve 2 vitórias com 2 tipos de times diferentes. Isso mostra o quê? Cara, dá para fazer um time misturando esses dois mais competitivo, né? Então eu acho que o Corinthians é favorito contra o América. A arena vai estar lotada, a torcida do Corinthians ela muda quando jogos eliminatórios, que nem é Copa do Brasil, que nem Libertadores, sabe? Quando o time inflama. E eu acho que o América também está muito mal, está lá embaixo na tabela, é o último, né, colocado da tabela hoje em dia, não é? O América é o último colocado, não é? Lanterna. É O isso? América é o Lanterna, lanterna. então. Então, o América é a lanterna. Então, cara, o América tá pior que o Corinthians. O Corinthians não tá bem, mas o América tá pior. Só que o Corinthians, na minha opinião, ele tá subindo lentamente, mas tá subindo. O América, lentamente, foi descendo. Então, tem favoritismo pro Corinthians. Aí você entra. O estádio lotado, a torcida, peso de camisa, história do clube. Tem um monte de fatores que dá favorecimento ao Corinthians. Mas é uma incógnita o rendimento do time, né? A gente não sabe como vai ser o rendimento do time. Mas tem tudo, na minha opinião, para passar pelo América e jogar semifinal com o São Paulo. Tem tudo. Tá ali. Se ganhar do América, a chave vira. Na minha opinião, se ganhar do América, jogando bem, a chave vira. Você acha, Arnaldo? Acho, eu tô com o Casão. Você tá até surpreso, porque eu tenho falado mais ou menos que o Vocês já Casão deram tem umas falado. viradas, já teve umas Não, 4 viradas não, de eu chave. acho que Parece uma aquela virada- chave que roda em falso, sabe? Ganhou contra o Galo, virou. Ganhou do Fluminense, virou. Mas não teve 2 seguidas. É a primeira vez que tem 2 seguidas. Beleza. Sabe aquela tranca da porta que tem 2 travas, né? Você vira a primeira, você não consegue abrir a porta, tem que virar a segunda. É isso aí, Casão. É mais ou menos a imagem. Tironi não aceita. Quando você fala, ele aceita. Quando eu falo, ele não aceita. Eu já falei dessa imagem de chave e acho que é uma coisa aos poucos mesmo. Não é uma coisa revolucionária. Mas é isso. O Corinthians, se você espremer o grupo de baixo ali do Campeonato Brasileiro, você tem times em pior situação, em pior momento, com piores elencos que o Corinthians, mais de 5 ou 6. Aquela paura da segunda divisão, eu acho que aos poucos ela vai diluindo, aos poucos. Não é imediato, aos poucos. Mas eu acho que o Corinthians não cai. O Corinthians tem time pior que o Corinthians. E pega a situação dos outros gigantões, Santos e Vasco, sem mando, sem torcida, sem, né, com 10 mil problemas. Então, fora quem está lá embaixo, o América, o Curitiba, o Goiás e tal, eu acho que o Corinthians ainda não pode se dar por seguro, tranquilão, mas não é o problema do rebaixamento. Acho que tem condição plena de ir até a semifinal da Copa do Brasil e brigar de igual para o São Paulo, que é um clássico. E diferentemente de São Paulo e Palmeiras, o histórico é o oposto, né? Em mata-mata, normalmente o Corinthians elimina o São Paulo e nunca perdeu na sua casa do São Paulo, por exemplo. E na Copa Sul-Americana, acho que ele adquiriu adotou a alternativa necessária, que é colocar um time diferente, mais jovem. O Corinthians, como disse lá o Vanderlei, não tem o time para jogar as 3 frentes. Só o Flamengo tem esse time. O São Paulo também está em 3 frentes. O que o Dorival tem feito, dependendo da situação, foi o reserva contra o Bragantino. Deve ser o reserva contra o Santos. Ele vai administrando semana a semana. O Corinthians não vai ainda poder fazer isso no Brasileiro. Então ele vai com os reservas na Sul-Americana. Eu estou até curioso para saber qual a delegação que vai ao Peru, se alguns titulares estarão nessa delegação para alguma eventualidade. A diferença de um gol sobre o Universitário não é tão confortável assim. Mas o Corinthians tem grandes possibilidades de continuar nas 3 frentes e não descarta o Corinthians na Copa do Brasil, como o ano passado chegou até a final. Perdeu para o Flamengo o pênalti batendo no travessão, lembremos.
do Fagner. E na Sul-Americana, acho que são as condições. É o News Old Boys, se passar pelo Universitário, é difícil? Mas eu acho que ele pode ir tocando paralelamente. A minha sensação, a imagem da virada de chave, é que, para mim, pro Corinthians, o pior já passou. Não quer dizer que seja um ano bom, não quer dizer que a diretoria... O caso é o mais crítico da diretoria, eu não estou passando pano, não. Acho a direção do Corinthians péssima, acho todas as decisões... Arnaldo, nós estamos falando do time. Nós estamos falando do time. Exatamente. Do time. É isso aí. A diretoria continua péssima do jeito que estava. Não mudou nada. É horrível. Exatamente. E acho que o time tem mostrado lenta evolução. E de alguma forma, o Vanderlei tem conseguido colocar para jogar e afirmar alguns jogadores que nem estavam no radar. São, sobretudo, os jovens, né? Então, isso tem acontecido nas últimas semanas.